Oi, Sandra, tudo bom? Feliz ano novo para todo mundo. Tô falando isso porque é a primeira vez que eu estou entrevistando este ano você. Então, um ano novo lindo, maravilhoso para você. Muito obrigada igualmente para você e para todos os telespectadores que estão nos assistindo. Esses maravilhosos e lindos que fazem que o programa fique sempre melhor, né? Bom, o assunto de hoje é a sexualidade. Até quando a gente conversou, você falou, nossa, é um assunto bem novo, né? Realmente. E eu acho que é super interessante a gente falar, principalmente quando ele está assim ainda quente, né? Novinho em folha, para a gente levar mais informações para as pessoas. Então, o que é a sexualidade? É a falta de interesse sexual, é isso? É isso, é a falta de interesse no ato sexual. Mas antes da gente começar a falar, né, sobre a questão do assexual ou sobre a sexualidade, eu gostaria de convidar as pessoas para um exercício. Por quê? Porque o tema é um tema que causa muita perplexidade, né, nas pessoas e que causa muita curiosidade. Porém, nem todas as pessoas estão abertas a ouvir, né, sem reservas, enfim, o que é que a temática traz. Então, eu convido as pessoas a fazer o exercício que na fenomenologia a gente chama de epoquê. O que é epoquê? É quando você tranquiliza a mente, onde você não julga, onde você diz que onde você não afirma, onde você não nega, mas que você está aberto à experiência para saber aquilo que você não sabe. Que interessante, isso com tudo, não só com o assunto de hoje, não. Com tudo, né? Exato. Então, por que, né, isso? Para dar mais receptividade. Isso não quer dizer que você não tem opinião e que você não tenha as suas verdades. Cada um de nós tem as E respeito também, né? Exato. Mas quer dizer que para você saber sobre, aprender, compreender um fenômeno, você precisa suspender o seu juízo. Ficar quietinho, escuta mais. Isso. Então, vamos lá. Não que eu esteja aqui para dar aula, né, para ninguém, mas uma forma de tocar, né, as pessoas, para que é uma temática em que a gente não sabe muito bem ainda sobre. Na verdade, está aprendendo, a ciência está aprendendo. Na verdade, quando eu chamei a Sandra, porque eu vi no Big Brother, né, foi um assunto bastante comentado, e um dos meninos que está na casa do Big Brother, quem não assiste, né, eu não assisto pouco, mas eu fico sempre por dentro do que está acontecendo, porque é necessário para a gente discutir os assuntos. Um deles é assexual. E aí, né, todo mundo quer saber o que é isso, o que é isso. É um assunto bem novo, então a gente vai falar sobre isso. Então, a questão do assexual, né, é quando a pessoa não sente o desejo pelo ato sexual. Ela não tem interesse, ela não quer. Ela não quer dizer que ela não queira o relacionamento com alguém, mas ela não tem esse desejo, essa vontade no ato sexual. Existem assexuais que praticam o ato? Existe uma série de denominações, né? Uma série de nomenclaturas. Acho que a gente nem está aqui para falar sobre nomenclatura, mas para entender o fenômeno, né? Entender o que é que está acontecendo, o que é isso, né, nas pessoas. Então, a questão do assexual não tem o interesse no ato sexual. E isso causou, assim, uma surpresa, né? As pessoas ficaram, como assim, você não tem desejo sexual? Você, homem, olha para uma mulher ou olha para um homem e você não sente desejo sexual? Como assim? Então, realmente houve uma perplexidade e as pessoas estão se perguntando como assim, né? Existe uma cultura, né, que na nossa, né, cultura, e até mesmo por questões da biologia, né, da medicina, enfim, da própria psicologia, a questão de que o ser humano ele é dotado dessa necessidade. Né? Então, por muito tempo, né, nós somos educados e nós escutamos que isso é natural, é normal do ser humano sentir a necessidade sexual, né? E aí você de repente escuta agora que existem pessoas assexuais e isso contradiz tudo o que há muito tempo a gente vem entendendo sobre o ser humano. Então, isso é muito novo. Exatamente. E a gente fica se perguntando, e a gente leu algumas coisas, não tem muita coisa ainda sobre isso, mas já tem alguma coisa que a gente começa a entender. E aí eu te pergunto, é uma questão de religião, de crença?
Como é que funciona? Será que na minha opinião, não, né? Não tem a ver com questão de crença, de religião e muito menos de escolha, né? As pessoas também, por equívoco, podem pensar que o assexual ele decidiu, ele escolheu o celibato, né? E até mesmo o celibato é diferente da questão do assexual. O celibato é uma escolha. A pessoa decide que ela não vai viver, né, a experiência sexual. Mas o assexual não é uma questão, ele não escolhe ser assim, ele é assim. Isso é de estrutura, é dele, que ele sente que é independente da vontade dele decidir isso ou aquilo. Ele sente isso, ele sente que ele é assim. Quer dizer, e também não quer dizer que ele já não tenha tido uma experiência, né? Que essa pessoa já não tenha tido uma experiência, até por conta dessa experiência, realmente percebeu que não quer. Como é que ele descobre, né? Como é que ele descobre que ele é assexual? Muitas vezes, de N formas, né? Ele pode descobrir que ele é assexual porque ele percebe essa falta de desejo nele, essa falta de interesse, como ele vê todas as pessoas falando, ou cobrando, né? Porque os amigos cobram, a sociedade cobra, a família cobra, como assim, né? Da experiência. E ele percebe que nele isso é diferente. Então, não necessariamente ele precisa passar pela experiência do ato sexual, mas pela percepção de si mesmo, né? De que ele sente algo muito diferente do que ele escuta as pessoas falarem e do que as pessoas cobram que ele tem que ser, do que ele tem que sentir, né? E o engraçado é que a gente vê que entre eles, né, tá tudo bem. O que, na verdade, faz com que eles sofram de uma certa forma é a percepção que os outros têm, né? É a opinião dos outros. E isso é sempre, né, em tudo, na verdade. E quando é uma novidade assim, porque a gente é uma novidade, é algo novo, algo diferente, aí as pessoas, é uma cobrança, né? Mas como assim você não sente desejo? Como? Então, com certeza existe um sofrimento, né? Você não é normal. Você não é normal. A primeira coisa, né, que as pessoas pensam sobre a questão do assexual é que ele não é normal. Então, assim, patologiza a condição de ser do assexual. E isso, o sofrimento, vamos dizer assim, o sofrimento psíquico não está necessariamente na condição de ser, né? O assexual, muitas vezes, ele está tranquilo com a condição, com o que ele sente. Mas o que vem de fora dele, né? A cobrança, o julgamento, a crítica, né? O preconceito, né? Isso, muitas vezes, é que causa o sofrimento psíquico no sujeito, porque para lidar com tudo isso, com tanta cobrança, com tanta exigência de um padrão que as pessoas colocaram, né, que tem que ser assim, que assim está errado, que do outro jeito que está certo, então é onde ele se sente fora, pode se sentir fora do lugar, na condição de dialogar com essas pessoas, porque exige isso tem um custo emocional. Ter que falar sobre isso, ter que explicar para as pessoas, ter que o tempo todo estar dizendo, não, mas eu sinto isso, mas isso não é normal. Como assim você não sente? Mas eu sou assim, eu não sinto, porque eu tenho que sentir, né? Então, isso tem um custo emocional, né? E o sofrimento psíquico pode vir daí, não necessariamente da condição de ser. E vem também aquela pergunta, você não tem vontade de ser pai? Você não tem vontade de ser mãe? Existe essa vontade, esse prazer, esse desejo de ser mãe, né? E isso não atrapalha. Ela pode ser mãe, ele pode ser pai. Isso não quer dizer que eu não tenho desejo de outras coisas e não me realizo, não posso me realizar de outra coisa. Existe até uma brincadeira, né? Uma expressão, né, no meio deles que diz, prefiro bolo. De chocolate. Isso, de chocolate. Então, prefiro bolo. Então, prefiro bolo do que sexo, né? Mas o desejo pela maternidade, pelas coisas do mundo, pelas pessoas, pelo contato, pela relação, pela família, não tem nada a ver com não gostar de sexo. Eu quero me realizar como mãe, como pai, na maternidade ou na paternidade ou com a minha família. Ou no trabalho. No trabalho, na arte, enfim, mas não necessariamente no ato sexual. É um assunto bem interessante, eu acho que a gente vai ter muito assunto este ano ainda
muito o que falar sobre este assunto neste ano, porque eu acho que está apenas começando, vem muita coisa ainda por aí, né? Exato. E assim, eu deixo uma informação, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que existe uma comunidade, né, nos Estados Unidos, AVEN, Asexual Visibility Education Network. Então, é visibilidade do assexual e educação em rede. Essa comunidade, eles têm muitos estudos, e a partir daí é que as pessoas, porque foi uma pessoa, né, um jovem, na verdade, isso lá na década de 90, que ele, a partir da rede social, ele quis, como ele se sentia diferente, ele quis compartilhar isso com as pessoas. E, para surpresa dele, milhares de pessoas Tinha muito mais. entraram em contato e disseram: eu também sinto isso, eu também sou assim. Mas eu não estou sozinho, né? Eu também achava, porque era um campo em que a pessoa estava sentindo isso, mas se sentindo diferente, talvez inadequado por tantas, né, pela sociedade que cobra, que a pessoa precisa, e é normal sentir o desejo, que as pessoas se identificaram, né, mas sofriam sozinhas, caladas, né? Não sei se sofrer, mas elas viviam essa experiência muito solitárias. E a partir dessa comunidade é que começou a falar sobre isso, e as pessoas começaram a entender que isso poderia ser uma nova forma de entender a sexualidade humana. Nessa comunidade, nesse site da AVEN, lá vocês vão encontrar uma série de informações, vocês vão encontrar fóruns de discussões, vocês vão encontrar perguntas frequentes, vocês vão encontrar um link que é destinado à família, amigos, companheiros de pessoas assexuais, né? E esse se tornou, na verdade, uma referência e o maior site sobre o tema no mundo, né? E que também é muito usado, né, para as pesquisas sobre a temática. Bacana. E é legal também a gente falar que é errado dizer que a pessoa é assexuada, isso, né? Ela é assexual. Assexuada é a bactéria. Porque não é homossexuada, nem heterossexuada, nem bissexuada, né? Então, na verdade, assexual é a forma certa de você falar. Exatamente, assexual. Então tá, obrigada, Sandra. A gente se falou uma vez no ano passado, né? Que bom, e agora você está de volta. Eu tenho certeza que a gente vai conversar muito, como eu te falei antes, a gente vai conversar muito, não só sobre esse tema, mas sobre outros tantos que virão. Eu tenho certeza que a gente vai ter muito o que conversar, tá? Eu espero realmente ter contribuído, né, com as pessoas, com alguma informação. E agradeço mais uma vez estar aqui com você, tá bom?